alguns casos, tudo está cada vez mais convergindo para uma tela só. As Smart TVs atualmente, a televisão também são ligadas na internet com aplicativos, está tudo cada vez mais... Se no momento a gente estava indo para várias telas diferentes, hoje tem isso. Aí está vários formatos numa tela só. E essa transformação, que é bem paradoxal, porque imagine, a convergência dos formatos para uma plataforma só acabou libertando o conteúdo dos formatos. Porque assim, uma pergunta que eu sempre faço, o que é televisão? É o aparelho em cima. O que você, quando eu falo, vou ver televisão, é o aparelho em cima lá na sua sala? Ou é o conteúdo que está dentro dela? Muita gente se refere ao conteúdo da televisão como sendo televisão. Quando na realidade o conteúdo é conteúdo. Ele está naquele momento na televisão, no outro momento ele vai estar no seu celular, no outro momento ele vai estar no seu iPad. Já em 2009, 2010, mais da metade dos americanos com idade também dos milênios, eles já assistiam televisão pela internet. E hoje, assim, se você está no YouTube, você vai ver, quem aqui nunca viu um programa de TV no YouTube? Cada vez mais as pessoas não estão acostumadas a assistir o conteúdo que eles tinham hábito de ver na televisão na internet, através da internet. E hoje a televisão, com as Smart TVs, elas já abraçaram essa realidade e você pode assistir tudo numa plataforma de televisão. Então essa mudança, ela confundiu um pouco os americanos na época. E eu falo os americanos porque, e até fazer esse parênteses, assim, a indústria de entretenimento dos Estados Unidos é uma indústria gigantesca, né? Talvez seja a maior do mundo de entretenimento. E aí eu vou usar muito ela como exemplo para as transformações. E todo mundo aqui assistiu Harry Potter, todo mundo assistiu Matrix, todo mundo viu Batman. É uma linguagem que é muito fácil foi uma referência muito fácil para a gente trabalhar. Então, assim, a indústria de Hollywood acabou pensando, gente, o que é que eu vou fazer com tantas alterações, tantas mudanças, e se você colocar ainda o tempero das redes sociais no meio, que agora os estúdios conseguiam, as emissoras conseguem ouvir o que as pessoas estão falando. É como se Faustão pudesse ouvir cada comentário que acontece no sofá enquanto todo domingo. O Twitter é isso, né? Para quem trabalha com televisão. Você consegue ouvir todos os comentários, por piores que sejam, real time, quando o seu programa está no ar. Então a gente passa muito por isso. Então, assim, isso mudou muito o cenário. Como é que essa indústria se adaptou a isso? Existe um termo chamado transmídia. Não sei se você já ouviu falar disso. Transmídia, embora exista muita discussão em relação a se esse termo é o termo correto ou um termo aceito por todo mundo, transmídia se tornou uma nova forma que Hollywood aprendeu a fazer, não só Hollywood, mas também emissores de TV, a pensar o seu conteúdo multiplataforma. A definição, existe várias definições, uma definição que eu acho que é muito prática, é quando você conta uma mesma história ou quando o conteúdo torna-se contagioso entre múltiplas plataformas. Sendo que não há repetição entre as plataformas. Cada plataforma ela complementa uma visão do conteúdo como um todo. Não sei se eu fui tanto claro assim, mas é como se tem alguns exemplos desse tipo de conteúdo transmídia. Você tem Harry Potter, por exemplo, você tem um livro, e você tem um filme, e um parque temático, e um site. Você tem o mesmo universo, com suas regras muito bem definidas, atuando em plataformas diferentes. Star Wars. Você tem os 3 principais filmes, depois dentro da sequência, você tem Clone Wars, que explica um pedaço da história para o pessoal mais jovem, você tem a Bíblia de Star Wars. Você tem várias... É o mesmo conteúdo, o mesmo universo de conteúdo, eles se espalham em várias plataformas. Avatar, Piratas do Caribe, são bons exemplos disso. Né? Então, assim, basicamente, uma grande diferença, e aí trazendo isso um pouco para outras mídias, que esse mesmo acaba sendo uma coisa que todo mundo conhece, um pouco distante, quando você está você está produzindo conteúdo transmídia, você não vê mais a audiência como um telespectador, como uma audiência passiva. Eles são participantes. Você não tem só uma mensagem
sendo transmitida. Você quer isso, publicidade mais ainda. Você não tem só uma mensagem direta. Você tem uma história, você tem um enredo. O conteúdo ele não se repete entre as plataformas, o conteúdo ele se complementa. Então, acho que essa foi a receita que a indústria do entretenimento encontrou para conseguir passar a informação de forma transmediática entre todas as plataformas. É você conseguir criar um universo tão forte, tão claro, tão consistente, que todo mundo consiga entender como brincar com ele. Então, assim, quais são as lições, minha cola aqui, quais são as lições assim, que a gente tem de como criar um conteúdo transmídia, né? As lições que nós aprendemos no cinema. Primeiro é o seguinte, a história é uma coisa super importante, assim, a construção da história. Alguém que ouviu falar da Jornada do Herói, Joseph Campbell, desse livro? Um livro muito interessante, assim, acho que todo mundo trabalha com entretenimento, conta história, seja em jornalismo, seja em televisão, em cinema, deve dar uma olhada. Campbell foi um cara que no século passado estudou todos os mitos, todas as histórias já contadas pela humanidade, em todas as épocas, de todo o planeta. E ele conseguiu encontrar uma estrutura em comum entre todas as histórias. Todas as grandes narrativas do mundo tinham uma estrutura muito parecida, uma estrutura em comum. É uma estrutura baseada em início, separação e retorno. São 3 atos. Todos os 3 atos. A história basicamente é a seguinte. Tem uma pessoa herói que está no seu ambiente comum, no seu ambiente cotidiano. Você pode lembrar de Luke Skywalker, chateado lá naquela casa no meio do deserto, sem ter o que fazer. Ou de Jerry Maguire na sua empresa, trabalhando como manager e chateado com as coisas de um mundo. Ou Neil, em seu apartamento hackeando e totalmente chateado, totalmente bored com a sua rotina. Até que eles recebem um chamado para uma aventura. Esse chamado vai acontecer de várias formas. No caso de Neil, ele foi um chamado no computador, ele foi chamado para isso. O Skywalker, ele encontrou o robô perdido no meio do deserto. E esse chamado, ele leva você a fazer te mostra um caminho que você pode querer seguir ou não. Ele reluta, até que ele encontra sempre uma linda mulher ou um grande mentor, que vai ajudá-lo a seguir o percurso. Então, Luke encontrou Obi-Wan Kenobi, Neo encontrou Morpheus, Pirata do Caribe, na realidade o mentor seria o Jack Sparrow, seria ele, para ser chamado o herói do Pirata do Caribe, esqueci o nome do personagem, viu? Ele é o herói do Pirata do Caribe. E ele reluta, vai, não vai, ele recebe uma arma, um grande aprendizado, ou um grande elixir, que faz com que ele consiga lutar por vencer todos os desafios, até que ele vai para um debate de vida ou morte, que ele ganha e volta para a sua terra. Paradoxalmente, com tantas plataformas e com uma história cada vez mais complexa, Hollywood se voltou ainda para o essencial, que é como contar uma boa história. Então esse é o primeiro ponto. Amarrar uma história de uma forma que você conheça os arquétipos, que são arquétipos conhecidos do herói, do anti-herói, do vilão, o mentor, a bela mulher, o mágico, são os principais arquétipos das histórias. Então, em todas as novelas, por exemplo, de Glória Pérez, você tem sempre a mocinha, que é a Dara, que é a indiana, que é a cigana, ela sempre segue um padrão de história contada. E sempre tem um mentor, sempre tem alguém que ajuda, sempre tem um herói. Por que isso? Porque conversando com tanta gente diferente ao mesmo tempo, tantas plataformas, trabalhar com uma estrutura conhecida ajuda no entendimento. As pessoas conversam mais fácil com esse diálogo de uma forma assim. Quando a gente criou Legendários, o programa lá atrás, a gente trabalhou com arquétipos na criação do Legendário. Não sei se vocês assistem, sábado à noite, então talvez é mais difícil. Mas você tinha o mocinho, o vilão, os arquétipos muito bem separados, para as pessoas de cara entenderem o que vai acontecer ali. O outro ponto é criar um universo com regras muito bem estabelecidas. Tem um roteirista amigo meu de Los Angeles que ele falava o seguinte: antigamente você tinha que criar uma história, porque o filme vinha de uma boa história. Depois você começou a criar personagens, porque uma boa franquia precisa de bons personagens.
Então, dependia muito da história. Então, tinha um homem de aço, que ele tem que ser tão bom que ele vai render 4 filmes. E hoje você tem que criar um universo. Porque com um universo muito bem construído, esse universo ele se contamina nas plataformas, de forma que todo mundo entende o que fazer com ele. Então, o que é o Harry Potter? Todo mundo sabe que as regras de Harry Potter, as comidas que ele come, todas as palavras mágicas, os fãs de Harry Potter entendem tudo isso. O que permite que ele possa até reescrever a história de Harry Potter no seu blog. Então, Star Wars, na realidade, é um grande case transmídia da década de 70, que ele tinha regras tão estabelecidas que todo mundo sabia o que fazer com elas. Então, esse é um ponto importante. Crie um universo com regras claras e seja fiel a essas regras. Assim, você não pode... Imagine se, de repente, Harry Potter fazer alguma coisa que ele nunca fez na vida. Ou que Star Wars, que 2 grupos apareçam uma outra história de Star Wars que negue tudo que já foi dito. Você acha que os fãs iam gostar disso? Assim, qualquer coisa que você faz diferente no Star Wars, eles já querem matar os 2 grupos. Então, é importante ter essas regras bem claras e respeitar essas regras. Um outro ponto importante é que essas histórias têm que ser muito bem amarradas, muito bem conectadas com turning points e enredos importantes. Mas é uma lógica. Assim, quando tudo está interligado, você vai procurar o tesouro no final desse mapa, né? Você vai querer esperar até o final para ver o que está acontecendo. Você entende que tem várias conexões entre uma coisa e outra, o engajamento da audiência é muito maior. Então, referências externas, hiperlinks, que hoje as pessoas navegam na internet clicando e se aprofundando cada vez mais, tente colocar no texto de vocês hiperlinks de informação. Às vezes você citar, por exemplo, se o livro de Matrix, que o livro que Neo guardava, não sei se é na primeira cena, logo no início de Matrix, ele tem um livro que ele guarda um HD. Esse livro está de um autor. As vendas desse autor aumentou muitíssimo depois que isso aconteceu. As pessoas olharam aquele livro, buscaram referência, viram que tinha uma conexão e foram atrás para entender melhor o que aconteceu. É certo que a maioria das pessoas que assistiu o filme não se ligou nisso. Certamente, como em vários outros filmes que precisam dessas informações, muita gente não se liga com essas informações. Muita gente não entra no site do filme, muita gente não entra em fóruns de discussão. A maioria das pessoas não faz isso. Mas também é muito certo que quem faz isso se envolve com o filme no nível do conteúdo, no nível tão grande que nenhuma campanha de marketing consegue fazer isso. Tem gente que sabe falar a língua de Avatar, daquela tribo, né? E não vamos tão longe assim. Se você for para o Pokémon, são 560 bichinhos daquele. Quem viveu aquela época de ver Pokémon e as crianças que vivem até hoje sabem exatamente quem são cada um dos 560 bichinhos daquele. Então, assim, detalhes são importantes. As pessoas vão entrar nesses detalhes. Então, a gente que é produtor de conteúdo não pode se dar o luxo de achar, não, isso não é importante. A gente não pode se dar o luxo. Porque isso vai ser importante para alguém. E essa pessoa vai ser seu fã. O fã do seu conteúdo. É ele que vai levar esse conteúdo para sempre. Outra coisa importante é buscar um tema atemporal na história. A mesma coisa a mesma coisa que a gente falou da história ser ter uma narrativa importante, uma estrutura narrativa importante. Qual o tema de Mágico Jones? O filme inteiro, cada frase do roteiro, cada elemento daquele filme, ele fala: quero voltar para casa. Vocês vão voltar para casa. Star Wars, o equilíbrio entre o bem e o mal. Piratas do Caribe, eu quero uma vida de pirata para mim. Quer dizer, você encontra em cada frase daquele roteiro um tema muito forte. Quando você trata de muitas plataformas, seja escrevendo post no seu blog, seja fazendo um programa de TV, ou elaborando conteúdo para o seu site, você tem que pensar que ele vai ter que ser entendido por pessoas em situações muito diferentes. Vai ter uma pessoa que vai estar vendo no celular, andando no carro, vai ter uma pessoa que vai estar lendo em casa, vai ter uma pessoa que vai estar ávida pelaquela informação, vai ter alguém que simplesmente passou batido e encontrou o seu post. Então, quanto mais claro você for no que estiver fazendo, mais sua comunicação vai ser mais eficiente. Outro ponto sobre segmentação de plataformas é o seguinte: cada plataforma tem um público diferente também.
Então, por exemplo, Star Wars tem um filme que hoje ouviu. o pessoal mais velho Uma pessoa viu. mas também tem Clone Wars que são as crianças que assistem conteúdo. E um dos desafios maiores de trabalhar com a plataforma é você controlar a atenção entre as plataformas. Porque o pessoal que vê o filme fica puto com quem está vendo a série. E a série não é aquela experiência que ele tem. Ao mesmo tempo que a criança que está vendo a série deve achar esse filme da década de 70 chatíssimo. Porque não tem tanto efeito especial. Então esse é um grande desafio nosso também, como controlar essa tensão entre esses públicos. E outro ponto, o último ponto, talvez o mais importante, é dar espaço e celebrar os fãs e as pessoas que consomem seu conteúdo. Isso é importantíssimo. Hoje você tem milhões de sites de fanfiction por aí. Não sei se vocês já entraram, se vocês gostam de ver, mas é muito interessante. São pessoas que pegam as regras de sua história e reescrevem sua história. Se a autora de Harry Potter hoje parar de escrever, como ela de fato parou de escrever, os fãs podem continuar escrevendo as histórias de Harry Potter tranquilamente, porque eles sabem os personagens, conhecem no detalhe, conhecem a regra de cada um deles, a regra daquele mundo, e pode escrever várias histórias como eles estão escrevendo. E ela se deu conta disso esse ano, que ela lançou o Pottermore, você já está no site. O Pottermore ela criou um espaço onde os fãs podem ajudar a reescrever e dar continuidade à história. E aí você tem vários exemplos disso na internet, vários. Homem-Aranha, e agora eles está sendo interessante, eles estão começando a reescrever as histórias de outra forma, revertendo um pouco as regras. Então, um dia eu estava lendo uma fanfiction de um Homem-Aranha negro. Se ele fosse negro, como é que seria? E daí surge uma gama de possibilidades de entretenimento que não tem mais fim, assim, sabe? Você poder pegar todas as histórias já conhecidas e recontá-las de formas adequadas à sua realidade. E para encerrar, assim, o último elemento assim, da transmídia que eu posso... o último elemento que dica de sucesso para uma franquia bem sucedida tente ser cada vez mais humano. Seja quem tu és e torne-se contagioso. Essa é uma frase que eu ouvi, esqueci o autor, mas é uma frase que diz muito sobre como lidar em plataformas diferentes, como você ser a mesma pessoa em várias plataformas diferentes. E hoje cada um de nós é um pouco isso. Eu trabalho com TV, com publicidade, tenho um blog, tenho um Twitter, tenho um canal no YouTube, todos vocês devem ter coisas parecidas. Como é que você consegue ser a mesma pessoa, ter um conteúdo parecido em cada uma dessas plataformas? A dica principal que vocês ouvir, eu para vocês, assim, sejam humanos cada vez mais. Se você errou, assuma o erro. Se você está surpreso, mostre-se surpreso. Se você gostou, diga que gostou. Se você está chateado com alguma coisa, deixe isso claro. E agora, está falando com pessoas diretamente, não tem mais aquele de massa, você no sofá, uma pessoa no sofá apática assistindo. Então, assim, eu acho que o maior conselho que eu recebi em relação a isso, para produzir conteúdo transmídia que eu posso repassar para vocês, é esse. Sejam cada vez mais humanos, vocês mesmos. E escrevam histórias cada vez mais humanas, baseadas nesses arquétipos que todo mundo já conhece. E aí eu acho que todo mundo vai poder te entender um pouco melhor e engajar mais facilmente. Acho que é isso. Vou passar a palavra agora. Obrigado, Pedro. Então, agora, para continuar essa conversa sobre o impacto das novas mídias, sobre publicidade, jornalismo e entretenimento, vou passar para o Sérgio Lito. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês. Eu estava lembrando agora, essas 30 anos atrás, eu entrei nessa conversa. Faz um bom tempo que essa comunidade não existia. Prazer realmente grande estar aqui de novo. Casualmente, há umas 2 semanas atrás, alguém postou uma foto do nosso grupo na formatura, no fórum aqui. Eu estava lembrando da conversa, que legal, todo mundo está muito diferente, né? Mas é realmente legal estar aqui. Acho que o Pedro tocou em pontos muito importantes. Eu tenho uma trajetória diferente, realmente.
informação, isso é mais velho, era uma informação que se fez no período anterior, essas coisas ainda não estavam tão conjugadas. Então, eu, por exemplo, quando era criança, o meu presente, uma coisa que mais me cativava no rádio, o primeiro presente que eu lembro de ter pedido do meu pai foi no rádio, e eu era enlouquecido com rádio, só queria fazer rádio, eu adorava a coisa da voz, da sonoridade, das palavras. Lembro até hoje da sequência dos programas, dos jingles, dos programas da Rádio Guaíba, do horário que eu chegava em casa durante o almoço até começar um programa chamado 2001, era, assim, apontava para as coisas que iam acontecer no futuro, 2001. Depois, na escola, eu me aproximei muito da fotografia, adorava coisa da imagem, de poder fazer um registro que permanecesse, que tivesse permanência. Quando eu fui para a faculdade, eu me interessei pela televisão, e aí fiz a minha formação toda para vídeo. Só que eu trabalhava numa livraria e acabei não indo exercer o jornalismo, fui trabalhar como editor de livros. Trabalhei como editor de livros, com livros durante 20 anos, como editor de livros, 14 anos. E aí eu me aproximei do texto. E o texto, e já na minha relação com o texto, ela já era uma coisa um pouco viciada pela sonoridade das palavras. Eu me interessava muito mais pelo ritmo do texto, pelos diálogos, pela fidelidade do diálogo que a gente ouvia no real e tal. E aí esse negócio foi andando, a minha vida foi andando. Agora, mais recentemente, eu me aproximei de games, porque eu mudei para São Paulo e o meu filho ficou aqui, eu perdi a conexão com ele entrou na adolescência, e as nossas conversas já não rendiam mais no telefone, e alguém me sugeriu por que não joga com ele. Quando eu ia para o Skype, ele ficava jogando, e eu via que ele estava completamente distante da conversa comigo, e eu comecei a jogar. Eu entrei em jogos online, é uma coisa absolutamente fora da minha cabeça. Eu temos os papéis, ele se tornou meu pai, eu, filho dele, ele que conseguia fazer aquelas coisas. Essa concentração em vários pontos, vocês já têm, eu não fui treinado para isso, mas de alguma forma eu me aproximei disso. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a gente de alguma forma vai se educando para cada uma das mídias que a gente pode operar ou até consumir. Né? Quando eu entrei no PBS, em 2001, foi logo depois do 11 de setembro. O 11 de setembro destruiu as torres e destruiu também os sonhos de muita gente que fazia internet naquela época. Eu estava começando a fazer internet naquela época. Eu já tinha me aproximado um pouco disso, porque quando eu era editor de livros, aquela solidão da sala, a gente só abre de vez em quando para entrar alguém que quer publicar alguma coisa. E assim, o contato com o público absolutamente nulo, né? A Feira do Livro de Porto Alegre era o único momento que a gente tinha de poder parar e olhar, bom, como é que as pessoas olham para aquilo que a gente faz? Né? Essa interação não existia no livro. E aí, quando eu percebi a internet, foi uma das coisas que eu me apaixonei. E aí o 11 de setembro, ele foi marcante, assim, porque eu lembro que quando tudo aquilo aconteceu, o que mais me chamou a atenção foi que as pessoas poderiam a qualquer momento acessar as mesmas informações de qualquer lugar, não precisava levar nada comigo. E aquilo foi me chamando a atenção. Na internet, eu sei que eu vendi minha editora, a editora que eu depois construí para abrir a primeira editora de e-books do Brasil, em 99. Dei uma entrevista, lembro, da Gazeta Mercantil, quase uma página inteira, dizendo que em 2001 todo mundo ia ganhar um livro do presidente de Natal.
ótimo como previsão, péssimo como timing. Só que para me aproximar disso, para montar essa empresa, eu acabei me aproximando de internet. E aí, quando estourou a bolha, vi que a Invest não estava voltando, que eu tinha um site medonho lá, e eu sei que eles queriam alguém que tivesse formação em jornalismo, que já fosse um pouco mais maduro, já era um pouco mais maduro na época, e não tivesse tanto vício de redação, e achei que aquilo pudesse ser uma coisa interessante para mim. Eu já estava gostando de internet e acabei indo para lá. E lá eu me defrontei com uma estrutura que tratava todas as mídias num único local. E era interessante isso. Uma coisa que o Clique já não tem mais. Ele dispersou isso em função de ter presença de todas as marcas, de ter uma aproximação maior de todas as marcas com a internet. Essa coisa foi divulgada. Mas o interessante dessa concentração, essa coisa como foi pensada, é que a gente tinha ali todas as plataformas já disponíveis num único local. Então, é um aprendizado fantástico, fantástico, porque a gente podia de novo se aproximar de todas essas mídias que eu falei, que eu criei alguma relação durante a minha vida, entender como elas funcionam dinamicamente, né? Como elas podem ser utilizadas para contar uma história, que o Pedro falou. Eu guardo isso como uma coisa muito rica, embora pareça óbvio, é muito rica. A gente tem que saber muito como utilizar essas coisas para contar uma história, né? Então, esse aprendizado ele foi muito interessante. E como o Pedro já gastou um pouco a ideia do transmídia, de como utilizar todas elas, como fazer com que elas se integrem, eu queria tratar um pouquinho mais sobre alguns aprendizados que a gente tem quando fala em meios digitais, que às vezes escapam um pouco, porque a gente olha ou para as mídias todas em separado, ou tenta reproduzir de alguma forma essas mídias no ambiente digital, né? E aí tem algumas características que eu acho que são muito importantes para a gente entender como isso funciona. Quer dizer, o ambiente que existe na rede, nos meios digitais, que pode ser internet, pode ser celular, e que diferem um pouco das mídias vistas isoladamente, né? Eu acho que são pontos interessantes. Assim, né? A primeira coisa é a interatividade. A interatividade ela é uma coisa absolutamente rica para os meios digitais, para a internet, para o celular. Mas eu vou falar internet, vocês entendam isso como generalizando. Tá? Como ele é o primeiro meio que é absolutamente interativo, quer dizer, que admite a interação pelo próprio meio, ele potencializa muito essas coisas, né? E ele traz para o ambiente a possibilidade de ter a conversação, de conectar com as pessoas, né? Isso é óbvio que eu estou falando, mas é uma diferença muito grande quando a gente olha isoladamente as mídias, né? Tem uma coisa que a internet nos possibilita. Outra é a coisa da fragmentação, né? O link, como o Pedro tinha falado também, essa possibilidade de ter um endereço específico para cada conteúdo que permite ou que faz com que haja uma fragmentação absurda, né, na internet, permite que as pessoas façam as suas próprias escolhas. Então, o que eu quero dizer com isso é que, hoje em dia, nós somos editores em parte, que a audiência, ela faz as escolhas dela, ela não recebe mais os pacotes prontos, e ela pode fazer as escolhas dela, ela acaba sendo o seu próprio editor, né? Então a gente tem que pensar muito, sempre, que a experiência de consumo daquilo que a gente produz, ou a experiência até de interação com aquilo que a gente produz, é uma experiência absolutamente individual das pessoas, né? Cada um de vocês vai fazer um uso de internet, ou daquilo que a gente publicar na internet, o uso até dessas mídias todas,
de uma forma absolutamente diferente. Absolutamente não diria, mas de uma forma diferente. E a fragmentação permite isso. Permite que vocês possam acessar os conteúdos pelo interesse que vocês têm em determinados temas. Vai permitir que vocês façam o acesso atendendo o timing que vocês têm. E vai permitir também que vocês façam as escolhas exatamente aquilo que vocês querem. Né? E para isso eu sempre dou uma receita lá quando a gente fala do tempo de produção das coisas. Né? Se o texto para a internet deve ser curto, deve ser longo, se o vídeo deve ter 5 minutos, você deve ter 40 minutos. E eu sempre falo, olha, acho que é uma lição lacaniana que a gente tem que entender, que é a seguinte: as coisas têm que ter o tempo que elas têm que ter. Elas têm que ter a duração que elas devem ter. A gente não precisa colocar coisas a mais, a gente pode dar os links para quem quiser saber mais. A gente não deve colocar coisas a menos, porque as pessoas podem se sentir confortáveis. Né? Então, as coisas têm que ter o tempo que elas Outra coisa interessante é que esse uso individual, principalmente agora que a gente tem aparelhos que a gente leva conosco, né? O celular a gente leva conosco, o tablet a gente leva conosco, o laptop a gente leva conosco. Nós não precisamos mais pensar na produção de pacote. Né? Tem uma discussão séria lá na revista. Eles falam em fazer a migração do determinado produto para o digital, eles sempre pensam na ideia de pacote. E eles pensam na reunião de pauta, a revista, da seguinte forma: nós precisamos ter um mix. A gente vai oferecer um mix para o leitor e para atender o filho, que tem interesse em algumas coisas ali. Então precisa ter rock and roll, precisa ter games. Precisamos de coisas para o pai, então precisa ter carreira, precisamos ter coisas para a mãe, precisa ter coisas que sejam de utilidades domésticas. Não quero dizer que seja para a mãe necessariamente utilidades domésticas para cada um. E quando a gente vai para o meio digital, essas escolhas, eu levo isso aqui comigo, meu filho, minha mulher, ninguém acessa isso, só eu. Né? As coisas que eu vou acessar aqui são as coisas que realmente me interessam. A ideia de pacote, de internet não é grampeada, não precisamos grampear a internet, não precisamos esperar chegar no sábado para entregar aquilo que a gente poderia ter entregue segundo. Então, tem algumas características que a gente precisa considerar na hora de fazer a produção para uma coisa que eu sempre tenho utilizado também como imagem é a ideia de espiral. Né? A gente pode comparar esse ambiente digital, onde a gente vai consumir informação, como uma espiral. Essa espiral pode ser vista de várias maneiras. Né? Ela pode ser vista de uma maneira plana, porque a internet, ela de alguma forma eterniza o presente. Né? Eterniza o presente, a gente acessa as coisas que a gente publicou lá atrás, coisas que a gente publicou há 2 segundos atrás, de uma maneira bastante plana, a gente precisa entender como isso funciona. Outra maneira de enxergar esse ambiente é enxergá-lo de uma forma tridimensional, ou seja, eu posso enxergar ele como convergente, né, à medida em que todas as coisas se encaminham para uma determinada plataforma, para um determinado aparelho, esses conteúdos todos, ou de uma forma abrangente, né? Visto de outro lado, essa espiral ela pode ser abrangente, mas ela vai agregando todas as coisas. E aí não necessariamente a gente precisa ter algo que esteja convergente, mas que pode ser visto separadamente. Né? O fato de a gente falar em transmídia,
da utilização de várias mídias para contar uma história e cada uma tem sua característica, não isola a possibilidade do consumo das mídias separadamente, se a gente quiser. O poder de uso dessas coisas está todo ele na nossa mão. Né? Outra coisa que eu acho que é interessante é as mudanças na vida de quem vai produzir informação. Né? E hoje, produção de informação, óbvio, não está mais também só na gente. Né? Nós que trabalhamos com comunicação, uma parte do nosso trabalho é produção de conteúdo, produção de informação, e a outra é quase um trabalho de edição, que é o trabalho que se chama hoje de curadoria, que é poder escolher, fazer o filtro de informações que estão dispersas na rede, de alguma maneira, que já foram publicadas, e trazer isso de alguma forma, organizar essa coisa que está dispersa e levar para o nosso serviço. Né? Então, tem algumas mudanças na vida do sujeito que vai trabalhar com comunicação. Aqui eu falo um pouco mais de jornalismo. Tá? Não vou me envolver mas uma das coisas é o domínio de plataforma. Essa coisa que a gente vai experimentar vai ser educando para nós aqui. A gente tem que entender melhor quais são as características dela, porque nós vamos fazer uso dela. Né? A gente vai precisar fazer uso, mesmo que não faça um trabalho de integração de todas elas, a gente precisa saber como usá-las, no momento de usá-las. A outra coisa é a conexão constante. Hoje, há uma quebra de limites bastante grande no trabalho do jornalista. Eu não poderia mais hoje fazer um contrato de trabalho que me dissesse para trabalhar 5 horas e não determinadas vezes contratuais. Isso é impossível. Se alguém pensa que vai trabalhar com jornalismo cumprindo uma grade de horário, esqueça. Acabou. Vai ficar absolutamente obsoleto em algumas horas. A gente precisa estar muito conectado. As coisas acontecem no mundo, só para lembrar, em fluxos diferentes. Né? Eu vou abrir meu site pela manhã, estou focado em mim, saber o que funciona na Europa pela manhã, como abrir meus outros, o que está acontecendo no médio. Ao meio-dia eu estou com o meu foco todo no Brasil, durante a tarde, o que está acontecendo no país. Vai chegando no final da tarde, se o senhor está lá mais ligado em sexta-feira, eu já preciso ver o que está rolando no Vale do Silício, a costa oeste americana, que está produzindo de conteúdo, e vai madrugada adentro, porque a China e o Japão estão acordados nesse momento. Né? E a informação dele. Fora isso, as coisas estão acontecendo. Aqui a gente precisa estar ligado nas redes sociais, as pessoas estão dizendo lá. Tem um gráfico interessante mostra um pouco o tempo de ciclo de vida da informação. A internet trouxe para muito mais perto da origem do fato, do evento, que gerou uma informação. E as redes sociais fizeram com que isso praticamente fosse instantâneo. Né? Hoje em dia, a guerra de tempo é muito pequena, a geração de fatos que a gente vai narrar e a narração dele. A partir do momento em que ela começa a se dispersar pela rede, começa a ser compartilhada pelas pessoas, até que o veículo vai lá, pega aquilo e entrega por seu público. Outra coisa, outro limite que se quebrou é o limite entre vida pessoal e vida profissional. No dia que esse tempo se quebra, a gente precisa de alguma maneira comunicar, o fato da gente utilizar redes sociais, trabalhar com redes sociais, também faz com que haja uma quebra no limite bastante grande. Né? Eu queria usar o Facebook para a época, eu preciso usar
meu perfil pessoal. À medida em que eu tenho uma conta de Twitter, eu estou vinculado ao meu público e preciso ter cuidados para que a credibilidade que eu tenho no meu veículo não seja quebrada pelo meu uso pessoal da minha conta de Twitter. Então, esse é um limite que também se quebrou. Né? Quando a gente atua em meios que são interativos, a gente passa a aprender a atender com algumas outras coisas, tipo o sapo. Estou acostumado, sábado e domingo, a responder tweets ou e-mails de leitores que não receberam a revista impressa. O cachorro comeu, a chuva molhou, coisas desse tipo. E tem um amigo lá da Unesp diz que a internet é nem água. Primeiro um buraquinho para escapar e chegar num determinado ponto que eles querem. E a gente não consegue deixar claro isso para o público, que olha, são coisas distintas. A entrega da revista ou do jornal é feito por um departamento e aqui eu trato de outra coisa. As pessoas veem lá o nosso nome e a gente tem que resolver o problema. De certa forma, a gente precisa resolver o problema, talvez encaminhar o problema. Né? É uma noção que o jornalista faz um pouco de cara feia, porque não é a formação dele, não é o trabalho dele, mas ele não pode, de maneira nenhuma, deixar o usuário, o leitor, sem uma resposta para isso, no jornalismo. Outra coisa que mudou bastante na atividade do jornalista é que ele passa a ser um sujeito que não produz mais informação e fica aguardando que o público venha até ele para buscar essa informação. Né? Trabalho muito com a ideia de perseguição da audiência. O que a gente faz nas redes sociais, de alguma forma, é isso. A gente vai atrás de público. A gente vai atrás de público para oferecer as coisas. A gente não espera mais sentado, bonitinho, esperando que o público nos acesse. Essa conexão com o público, ela faz também com que o jornalista acabe exercendo a ideia de meio. Ele passa a ser um pouco meio, né? Porque ele vai buscar, às vezes, informação na rede social, no Twitter, ele filtra essa informação e entrega de novo para o público. Né? Esse uso que ele faz do meio, se vendo como meio, faz com que ele também comece a perceber a importância de ele ser uma marca, de ele ter uma marca pessoal, ser uma espécie, e aí a gente envereda um pouco para a coisa do outro ponto. Né? Nós não representamos mais só a marca do veículo que a gente trabalha, mas a gente também reforça muito a nossa marca pessoal. Né? E aqui a gente tem um exemplo bárbaro disso. Né? Pedro tem 250 mil seguidores no Twitter. Ele não trabalha para o Twitter, ele usa o Twitter. Né? E ele consegue ter esse número de seguidores, que é um número, possivelmente, no universo do Rio Grande do Sul, a gente não tem todo dia um único jornal que precisa ter isso como chave, percebam. Dificilmente a gente tem no universo todo, vou pegar o universo do um grupo de pessoas que tenha mais audiência que isso, mas veículos que tenham um número de seguidores maior que esse, não sei se tem, ele é quase o dobro do que é época tem no Twitter, e época tem um grupo de pessoas produzindo para lá. Então, vejam a importância disso, de você conseguir um pouco esse papel de também desenvolver a sua própria marca. Porque a fragmentação, o domínio que vocês puderem ter de todas as mídias, o interesse que vocês produzem, vai reforçar mais isso. E é uma oportunidade muito interessante que a gente vai ter na frente. Né? De ter veículos que estão agregando contas pessoais
agregando produtores de várias mídias, e tendo nesse veículo alguém que vai fazer a mediação disso, a curadoria desses conteúdos. Olha, acho que basicamente era isso que eu queria chamar a atenção, à medida em que acho que o Pedro já esgotou bem o uso que se pode fazer das outras mídias, mas agregar essas características, essas coisas que são muitas vezes óbvias, mas a gente nem sempre percebe, ou nem sempre está tão atento a elas assim, e que fazem parte, que são muito importantes. Eu acho que conjugando as duas coisas a gente consegue ter pelo menos grandes chances de vingar, de ter coisas que produzir coisas que possam ser contagiosas na internet. Tem uma liga aí que possa funcionar. Pessoal, então eu já recebi algumas perguntas aqui, vocês podem as perguntas de vocês que eu vou tentar encaixar da melhor maneira possível. E já baseado aqui em algumas questões que me enviaram, para agrupar elas tematicamente, assim. Eu lançar uma pergunta para iniciar o debate do Sérgio e o Pedro, que é a seguinte: o Pedro falou bastante na crise da indústria do entretenimento, que ele vivenciou nos Estados Unidos, e a gente também, agora nos Estados Unidos também, no mundo inteiro está havendo uma crise grande nos jornais. E essa é uma angústia que aparece muito aqui na sala de aula também, que como está sendo essa reconfiguração do mercado, então, por exemplo, o pessoal pergunta, vai acabar o jornal impresso, o que vai acontecer com o impresso, ou, no caso da publicidade, quais são os novos campos para o profissional de publicidade, de entretenimento. Por exemplo, o Pedro está na New Content, trabalhando com entretenimento, que era algo que antes a publicidade não entrava tanto, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de como o jornalismo de entretenimento e publicidade estão se reconfigurando a partir dessa crise econômica que a gente tem. Bom, várias coisas aí. O jornalismo impresso, não sei se ele vai acabar. Eu só temo que os veículos insistam em fazer jornalismo impresso em vídeo. Jornalismo impresso em vídeo é o que eu chamo do que se faz hoje do jornalismo, ou da migração que o jornalismo tenta fazer para um meio como esse aqui. Um tablet ou para um smartphone ou para o meio digital qualquer. Tentar reproduzir as mesmas coisas numa outra mídia. E eu acho que tem muita gente cometendo esse erro. Muita gente cometendo esse erro. E não pensar na diferença de características que elas têm é um erro bárbaro. Assim, né? Eu acho que tem um espaço para o tipo de jornalismo que é feito. Quer dizer, a ideia de consolidação da informação no período de 24 horas que o jornal faz, para mim, jornal é isso. E não é algo que é impresso em papel, não é isso. A consolidação da informação nas últimas 24 horas é uma coisa importante. Eu sinto falta disso. Né? Um olhar para trás que possa fazer uma visão um pouco mais analítica, se é que em 24 horas a coisa possa ser. E talvez aí seja também a saída para a revista. Se ela vai estar em papel, se ela vai estar em outra mídia, não vejo tanta diferença, a não ser o fato de que, para outra mídia talvez as coisas devem ser consideradas de uma forma diferente. Né? Eu acho que o jornalismo impresso, principalmente,
gente, ele comete alguns erros. Basicamente, entender aquilo que hoje é uma limitação passa a ser encarado como uma característica do meio. Então, o fato de tempo de entrega, o foco daquilo que é noticiado, as coisas todas. Na revista a gente vê isso. A revista às vezes tem uma notícia super legal na segunda-feira que poderia dar, e aí fica louca de medo que alguém trate daquilo durante a semana, e se alguém trata, ela acaba não dando. Se alguém não trata, ela espera só para o dia que vai circular. Esperar para o dia que vai circular, às vezes, tira todo o interesse que tem em cima daquele assunto. E a revista, quando migra para o digital, ela entende que ela tem que ser entregue ao sábado. E não precisaria ser assim. Poderia entregar isso em partes para quem tem interesse. Na segunda-feira, se eu já tenho essa informação. Né? Se alguém deu, eu não precisaria sonegar isso para o meu leitor, imaginando que alguém deu e os meus leitores estão também acessando aquele livro. Né? Então, tem algumas limitações que acabam sendo tratadas como características. Então, eu tenho essa preocupação, mas eu acho que tem espaço para essa visão mais consolidada. Então, não sinto que isso morra. Talvez a gente vá para um tipo de publicação que seja mais focado. Eu tenho muita preocupação, mesmo no meio digital, com o tipo de atividade que eu tenho hoje. Eu não consigo enxergar como algo que seja tão genérico, que trate de tantos temas genéricos, possa vingar. Imagino que as pessoas vão cada vez mais procurar economizar tempo, o tempo não aumenta. A gente tem mais coisas à nossa disposição, mas o nosso tempo é limitado. Isso, não sei se alguém vai conseguir mudar um dia. A não ser que a gente diga, um dia agora não tem mais 24, tem 48. Ok. Assim, vai ter que dormir no meio, aquelas coisas todas. Então, eu acredito que eles sejam mais focadas. Eu tentar atender mais rapidamente o foco de interesse do meu leitor. O leitor é qualquer usuário de livros. Né? Então, acredito que a gente vá um pouco para isso. Na questão de publicidade, eu acho que a publicidade, não a publicidade em si, mas o uso que os veículos fazem da publicidade, perdeu o bonde. A publicidade, de alguma maneira, ajudou a criar a ideia de mídia de massa. E a publicidade começou a aparecer nos jornais, tiveram condições disso no século XIX. Os jornais começaram a se profissionalizar e aumentaram as suas tiragens, e aí começou a mídia de massa. Aquilo que a publicidade fez bem, inovou naquela época, ela ainda não fez na internet. Né? Pelo menos a publicidade dos veículos, vários dos veículos que dão sustentação dos veículos. A publicidade não fez esse trabalho, ela perdeu o bonde. Quem fez foi o Google, o Facebook, as próprias agências que estão usando esses meios ou redes sociais que estão disponíveis na internet para veicular as coisas, chegar nos seus públicos exatamente. Quer dizer, as agências já aprenderam, as agências digitais já aprenderam o caminho, as agências tradicionais talvez não estão, e eu não falei abrir mão de algumas coisas, mas o que me preocupa é que os veículos não fizeram a lição de casa. Os veículos não sabem como trabalhar em gestão, eles ainda vendem produto, eles ainda estão vinculados aos índices de IBOP, eles ainda forçam a questão do volume de audiência, vendem volume de audiência, e isso é insuficiente para dar manutenção e é insuficiente para garantir conteúdo gratuito.
na rua que volta e meia se volta falando de conteúdo pago, e a migração que os veículos estão fazendo para tablets inclui conteúdo pago, os veículos têm a última chance de conseguir viabilizar o seu negócio, pode ser com conteúdo pago. Eu absolutamente não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu, quando comprei o iPad, comprei várias publicações, eu não pago mais nenhuma delas, fora Economist. E todo mundo diz, bom, se a Economist consegue, qualquer um pode conseguir, vamos fazer o que nem Economist. Não é todo mundo consegue fazer o que nem Economist. Então, eu sujeitei conteúdo original, que realmente eu preciso beber dessa fonte, ou ele não pode pensar em ter conteúdo pago, porque as pessoas não vão pagar por isso, vão encontrar conteúdo em outros lugares. E para ter conteúdo free, a publicidade precisa sustentar. Né? A publicidade precisa sustentar. Eu, sinceramente, não acredito que a publicidade vai fazer isso. A publicidade perdeu esse bonde e, assim, é preciso ser convencido de que vai surgir algum modelo da publicidade ou das áreas de mídia dos veículos que dê sustentação a isso. Acho que isso reforça ainda mais a ideia de que a gente também vai ter uma fragmentação muito grande na produção de conteúdo. Isso que já se tem hoje de uma forma mais informal, talvez possa, por possibilidade de agregação e tal, se tornar a forma como a gente vai acessar a informação do futuro. Ou agora a gente já faz isso. Então, acho que valoriza mais a ideia do eu.com, canais individuais produzindo para audiências individuais. Né? E que aí constrói de alguma forma uma massa crítica que permite ter alguma forma de remuneração. Né? E aí dá sustentação e poder levar adiante a produção como profissão. Ou seja, várias coisas. Então, Pedro, tu concordas que a publicidade perdeu um pouco o bonde da inovação, pelo menos no caso da publicidade tradicional, de anúncios em veículos, como tu vês? Eu concordo, acho que a publicidade, ela, principalmente online, ela ficou muito tempo focada no banner, assim, elas utilizam uma lógica ainda de custo por clique, audiência de portal, e você vê os portais, por exemplo, vocês podem perceber isso, cada clique que você dá no portal, ele atualiza a página inteira da internet, todos os elementos da página daquele portal, porque isso vai gerar um clique novo para você gerar mais valor publicitário para poder vender mais caro. Então, assim, a publicidade trabalha numa lógica ainda focada no volume, e o veículo que quer ter a verba publicitária, ele joga esse mesmo jogo de produzir mais volume de cliques, custe o que custar. Até uma navegabilidade decente, você pode ter no portal, você não tem mais, porque cada foto que você clica poderia ser muito simples resolvido com um aplicativo de galeria de fotos, você só tem que fazer o controle daquela foto específica, você clica numa foto, o portal inteiro tem que ser carregado de novo. Então, eu acho que a publicidade está muito longe assim, em termos de integração com como ela pode se integrar com o conteúdo. Na New Content, que é uma produtora de branded content, a gente trabalha com publicidade, assim, a nossa equipe é feita por jornalistas, roteiristas, diretores de cinema, diretores de TV, roteiristas de TV, designers, diretores de arte cenográfica. A gente acredita que a marca pode estar melhor inserida na linguagem, e não somente interrompendo um espaço publicitário definido. A gente brinca que, quando pergunta o que a gente faz tudo que não é vendido por uma agência de publicidade. O que não está no break publicitário, o que não está no banner, é a nossa missão fazer. E eu acho que talvez o caminho das marcas seja mais esse, de fato, publicitariamente. Mas vai demorar muito ainda, porque os modelos de negócio estão amarrados. As agências de publicidade hoje vivem de bonificação do volume que eles recebem dos clientes, dos veículos. Então, hoje eu estava conversando com um grupo de comunicação enorme do Brasil, dos maiores grupos de comunicação do Brasil, que disse que
a rentabilidade dele é 100% PV. Ele não ganha dinheiro nenhum com o trabalho dele. Todo o lucro que ele tem é feito, ele recebe através de bonificação do volume, ou seja, é uma comissão, não sei se vocês conhecem isso, mas é uma comissão, quando uma agência compra 100 mil reais de mídia na Globo, a Globo paga de volta para ela 10 mil reais. Qualquer tipo de publicitária tem essa bonificação, que às vezes não é 10%, às vezes é mais, às vezes é menos. E as agências hoje vivem disso. Então, isso faz com que qualquer outra ação de comunicação que não entre nessa lógica de modificação do valor na mídia tradicional não valha mais a pena para a gente, financeiramente. Então, isso muda muito. As pessoas não levam tanto em consideração o mal que isso faz no mercado de comunicação assim, no Brasil, esse vício que as agências criaram, os veículos criaram, as agências, e aí, portanto, como a comunicação no Brasil é pensada. Então, esse é um ponto. Mas a publicidade, sempre, por outro lado, mas as marcas vão querer estar onde as pessoas estão. Então eles vão ter que seguir, de alguma forma, essa outra maneira de produzir. E sempre também as marcas querem ser os primeiros a fazer. De certa forma, a inovação no mundo inteiro de comunicação sempre foi meio bancada pelas marcas. Desde a primeira exibição de TV, tudo isso as marcas, de certa forma, estiveram presentes. Então, acho que vai demorar um pouco para entrar nesse clima, mas eu acho que em algum momento vai cair lá. Em relação aos jornais, o primeiro ponto da pergunta, eu acho que em algum momento o jornal impresso em papel vai acabar. Mas eu não acredito nunca que a relevância do Zero Hora vai deixar de existir, ou que a Folha de São Paulo vai deixar de existir, sabe? Eu acho que aonde você consome a mídia é o de menos. A linha editorial, a história do jornal, eu quando passei no prédio da Zero Hora aqui, eu fiquei impressionado, assim, porque eu já tinha lido tanto falar do jornal, né, a importância do jornal na história do país. Quando eu vi o prédio, eu fiquei, de certa forma, não emocionado, assim, mas fiquei, porra, Zero Hora tá aqui, sabe? Eu acho que pode deixar de ser impresso, mas eu acho que a importância do veículo, a relevância, e aí voltando ao que eu estava dizendo, tem um universo muito bem definido, né? As regras claras, o público engajado, o jornal se mantém para sempre. Assim. Eu sou assinante do universo do UOL desde o início, para poder ler a Folha de São Paulo online. Eu nunca comprei a Folha de São Paulo impressa. Eu não lembro o último jornal impresso que eu comprei em minha vida, eu leio o jornal há muitos anos. Eu leio 5, 6 jornais por dia há muitos anos. Mas nunca comprei impresso. Então, para mim, é muito claro que o papel é uma coisa muito relevante desse processo. Mas o selo editorial de cada jornal, acho que isso não vai acabar nunca. Né? Não consigo viver sem ler o Estadão, por São Paulo, todos os dias. Assim. Você não consegue parar de viver. É um universo que você entende. Então, acho que assim, investir em identidade, você tem uma identidade editorial forte, você tem um público leitor forte, que vai te ler, independente de onde seja. Eu acho que o papel, sinceramente, é detalhe. Assim, acho que isso vai mudar muito rapidamente. Tem também aqui uma série de perguntas sobre como está sendo implantada ou sendo pensada a transmídia no Brasil. Vocês acham que já se pensa no crescimento da questão do jornalismo, se pensa de forma transmediática no Brasil? Se as agências elas estão trabalhando com todas as potencialidades que as narrativas transmídia oferecem, não sei se daí também se vende, e também como fica a abordagem transmediática no jornalismo. Né? É possível trabalhar transmídia quando a gente está produzindo notícias, às vezes diárias, trabalhos mais factuais, ou a transmídia ela é mais adequada para o entretenimento, por exemplo? Como vocês veem essa questão? Quando eu entrei na Record, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com a intenção de criar e fazer um case para aqui no Brasil, e o objetivo foi esse. Quando a Record me convidou para trabalhar para desenvolver o Legendário, até foi o próprio Mion que me convidou, eu falei, tá na hora, vamos definir por contrato que a gente vai ter uma verba X para poder investir realmente nisso, para fazer acontecer. Então, tinha tudo isso acertado.
a gente entrou meio que como um trator fazendo acontecer isso. Então, assim, o Legendário, não sei se vocês conhecem todos os pontos de transmídia dele, mas ele tem um programa, ele foi pensado independente de plataforma, a estrutura dele, outra identidade fixa, as cores, falas que a gente repete o tempo inteiro, uma série de coisas. Ele tem um programa na TV, tem um programa simultâneo na internet. Desde o primeiro programa, do primeiro episódio Legendário, a gente tem um programa paralelo na internet que começa 5 minutos antes, termina 5 minutos depois. Eles conversam o tempo inteiro durante o break, também durante o ato, que são informações complementares. O Twitter funciona como uma ferramenta de hiperlinks para o programa que está no ar. Então, se você assistiu o programa, acompanhando o Twitter do Legendários em paralelo, você vai saber qual é a trilha sonora daquela música, você vai saber receber um link para um eixo da matéria, isso na mesma hora que a matéria está passando no ar, então você está de fato tweetando junto com as pessoas. Então, desde a trilha sonora da música, até um eixo de matéria que não cabia no tempo da TV aberta, você tem só 5 minutos de matéria de 20, pronto. Você quer ver mais sobre isso, clique aqui. Quer ter mais informações sobre isso, clique aqui na página da Wikipedia. Quer baixar essa música, entre aqui. Então, assim, a gente criou realmente um projeto que hoje é tido mundialmente como um dos melhores casos de conteúdo transmitido em TV aberta no mundo. Então, parece essa semana retrasada, uma das animações falando sobre personalidade. Aqui no Brasil ainda não se tem tanta lógica, ainda não tem tanta relevância disso, porque o programa está na Record. E aí tem muito preconceito em relação a estar na Record, tem muito preconceito, e o público da Record é um público que é mais classe C, um público que não forma tanta opinião, então não tem tanta, acaba que isso não aparece muito. Mas assim, sobre se o Brasil está preparado, se a indústria está preparada para isso, quando eu cheguei na Record, a área de TV que vendia TV era uma área totalmente diferente que vendia internet. E aí a gente quer vender uma marca para patrocinar um programa que é multiplataforma, por exemplo. Não dá para fazer isso. Porque o Guaraná Antártica comprava na internet e a Coca-Cola queria comprar na televisão. Então, assim, o modelo de negócio, e aí a gente teve que bater forte no artista e dizer, não, vamos vender para uma marca só. Vocês aí se virem para fazer um plano de negócio que consiga valer para todas as plataformas ao mesmo tempo. E depois de 6 meses, eles unificaram a editoria comercial para poder ser uma editoria comercial multiplataforma. Então, assim, a Rede Globo, por exemplo, a Rede Globo está começando agora a produzir mais material transmídia. Ela teve algumas tentativas que não deram certo. As métricas ainda não favorecem, porque as métricas são baseadas em volume. Então, tem um programa na Record, Legendários, que é para 10 milhões de pessoas na TV, e que tem no programa ao vivo, tem 10 mil pessoas assistindo simultaneamente. O custo de eu fazer o programa ao vivo da internet é muito caro para só 10 mil pessoas assistirem simultaneamente aquilo. E aí, como é que você justifica isso? A verdade é que ainda não vale a pena para as empresas também, comercialmente, fazer isso. No mundo inteiro. Eu estava lendo uma matéria ontem sobre Hollywood, e as pessoas dizendo que os estúdios ainda não sentem que vale a pena fazer uma matéria transmitida, uma série de TV, por exemplo, um Lost, um Heroes, que são os grandes exemplos, são casos únicos. Porque o que acontece é que depois eles param um pouco, porque ainda não dá dinheiro pela métrica publicitária. Mas acho que com o tempo isso vai se transformando. E quem começar antes vai ter mais estrada, vai ter mais conhecimento para poder capitalizar isso depois. A verdade é que o Legendários, por exemplo, teve uma ação da Nokia, que o tweet do programa sobre a ação dava mais resultado do que um break comercial. Era uma loja de aplicativos da Nokia. Então, um tweet do programa durante o show dava mais retorno comercial para a marca do que um break para 10 milhões de pessoas na televisão. Então tem adequações, né? Tem muitos sinais de que isso vai tornar-se viável, mas eu já até entendo que não deveria estar preparado, porque ainda não é totalmente viável. Na Globo, a gente sempre trabalha tem um departamento que é mas eles lidam com algumas coisas. Eu vejo ainda muita dificuldade de fazer algo que seja realmente legal. Na forma como a gente se organiza hoje. Para fazer algo
que essas coisas sejam organizadas no momento da pauta. E o momento da pauta, ele não é pensado. Não é um momento que as redações encarem como, bom, agora vamos olhar todas as possibilidades que a gente tem de contar essa história, de investigar determinado fato e demais. Hoje, o que eu poderia dizer? A gente chega na sexta-feira e aí reúne as fábulas completas. As fábulas completas. Que a gente acaba produzindo um conteúdo se chama de complementar ou conteúdo extra para a audiência. Normalmente é a repetição de algumas coisas. Quando uma entrevista, tem um vídeo também dessa entrevista. Tem um texto e aí tem a mesma entrevista, três perguntas, esse tipo de coisa. Não acho que isso agregue nada para a que a pessoa seja realmente muito interessante visualmente, mas bom, aí então entrega a entrevista inteira. Várias perguntas. Acho que a gente está muito aquém das possibilidades do que já poderia ser feito. Mas por quê? Porque a gente peca no momento da forma. É a hora que se organiza as coisas. Né? E para fazer qualquer ação dessas, sem planejamento que considere todas as coisas que